Vou ver se eu tô creating realities. Você não entendeu o que ele falou. Se eu tô criando realidades, igual a camisa do 7. Quando o Ancelotti é perguntado sobre o Neymar, o português dele piora. Ah, tá. Entendi. Não é? Pode ser. Vocês entenderam bem o Ancelotti? Vamos ouvir ele falando sobre o prazo, porque, nossa, achei que eu gritei. Se eu tiver gritado, vocês bexiga aqui no chat. Porque ele falou que quer ir fechando o grupo. Então, ele tem esse jogo contra o Japão. Aliás, vamos dar o serviço aí de uma vez. Jogo contra o Japão amanhã, 7h30 da manhã, não, em Tóquio. Então, a seleção enfrenta a seleção japonesa amanhã. Vocês já ficam sabendo aí o horário para acordar bem cedinho. Globo, Sport TV, GE TV Transmissão. E lembrando a vocês que acabou o jogo, 9h30 da manhã, logo na sequência, a gente já entra ao vivo aqui no UOL com o All News Esporte. Eu, Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro para comentar tudo sobre essa partida. Eu vou mudar meu despertador aqui. Isso. E aí depois você assiste no UOL, beleza? Combinado, gente? Entra com o pós-jogo no All News Esporte logo cedinho pela manhã. Mas aí o que o Ancelotti falou? Que ele quer ir fechando o grupo. Esse jogo, mais os 2 amistosos de novembro contra Tunísia e Senegal, que são 2 jogos já fechados. Ele quer ir fechando esse grupo para já em março, que é na outra convocação, em que a seleção brasileira espera enfrentar equipes da primeira prateleira da Europa, para aí já estar com o grupo fechado. Grupo pronto e Copa do Mundo. Depois é convocação Copa do Mundo. Ou seja, falta alguns meses aí, 8 meses, mas na verdade, na prática, falta muito pouco. Vamos ouvir o Ancelotti falando sobre essa ideia dele de ir fechando o grupo. A observação dos jogadores que temos de ver qual estratégia melhor para nós sigue até a data FIFA de novembro. Entonces es un momento donde podemos experimentar algunas cosas. También los juegos de mañana, obviamente, dar más oportunidad a otros jugadores. Creo que en la data FIFA de marzo, más o menos, puede ser la lista que va a jugar a Copa do Mundo. Pois é, e aí a gente vai falar dos outros jogadores também, porque tá todo mundo numa corrida. Oi, PVC. Viu? O quê? Viu? Melhorou. Tá todo mundo numa corrida, né, gente? Pra estar nessa lista de novembro, mas... Quando ele tá mais nervoso, o português dele piora. Piora. E ele fica mais nervoso quando ele tem que responder no Neymar. E aí, Mussete, o prazo, né, tá ficando apertado. Como é que o staff do Neymar tá encarando isso? E você deu uma informação aí nessa sua primeira fala que já me chama atenção, no sentido de ele cogita ir para uma liga alternativa, que é algo que ele quer fazer na carreira, se ele não for para a Copa. Ou seja, ele já conta com isso, com essa possibilidade, ao menos. Todo mundo que trabalha com o Neymar admite que com o Ancelotti ficou mais difícil, que o sarrafo subiu. O Diniz e o Dorival admitiram em entrevistas que vislumbravam e que queriam fazer um time pelo Neymar. O Ancelotti em nenhum momento falou isso. O Ancelotti, em toda oportunidade, ele cobra o Neymar e afirma que se ele não estiver bem fisicamente, ele não tem chance, mesmo que tecnicamente ele seja um grande jogador. Só que o pessoal do Neymar, o staff dele, o próprio Santos, todo mundo admite que o Neymar esteve bem fisicamente recentemente, porque ele completou uma sequência aí de 9 jogos, só que ele estava mal tecnicamente. Então ele precisa agora melhorar a condição física e apresentar uma condição técnica que ele não vinha apresentando no Santos. Ele decidiu pouquíssimos jogos pelo Santos num contexto teoricamente mais fácil do que o jogo da seleção contra grandes equipes numa Copa do Mundo. Então o Neymar sabe que ele precisa se recuperar muito bem, fazer um final de campeonato brasileiro muito bom, para aí sim ter essa comunicação com o Ancelotti, entender até que ponto ele está cotado, se o final do Brasileirão para ele foi suficiente para que ele decida o que fazer. Se ele se sentir prestigiado dentro desse radar, ainda com boa chance de ir para a Copa, a tendência é que ele renove com o Santos. Se ele não fizer um bom final de campeonato brasileiro, entender que está fora do radar, que ficou difícil, aí eu já acho que sim, existiria uma possibilidade de antecipar esse futuro, que é estar numa liga alternativa onde o rendimento, o desempenho, o nível é abaixo do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tem um ponto aqui que você tocou do ponto de vista do lado do Neymar, pensando em seleção e pensando na renovação. Sim. Tá? Mas tem um contraponto. Que foi a pergunta que eu fiz, inclusive. Porque assim, vamos lá, uma coisa tá claro para mim. Quando você tem, eu adorei a estatística que a gente trouxe aqui semana passada. O Ancelotti é o técnico que mais jogadores
foram consagrados como o melhor do mundo sob o comando dele, né? O Guardiola teve 6 premiados como bola de ouro, melhor do mundo, ou da FIFA ou bola de ouro. 5 vezes foi o Messi, 1 vez o Rodri, 2 jogadores. Vicente Del Bosque teve 2 vezes Zidane, 1 vez Figo, 1 vez Ronaldo. 4 prêmios, 3 jogadores. O Ancelotti era o técnico do Zidane em 98, do Kaká em 2007, do Cristiano Ronaldo em 2014 e do Vinícius Júnior em 2024. 4 jogadores. Nenhum técnico da história teve, sob seu comando, tantos premiados. Ou seja, nunca um técnico conseguiu, como o Ancelotti, fazer o jogador chegar ao seu ápice. O que significa que o melhor, quando ele diz, eu quero um grupo comprometido em ser campeão do mundo, não em ser o melhor jogador do mundo. Porque ele sabe que a consequência de ser campeão do mundo é ter alguém, qualquer um, que seja eleito o melhor do mundo. Então, esse é um ponto. Para o Ancelotti, não é importante o Neymar. Por isso que ele fica... É uma avaliação preliminar. Posso estar sendo leviano. O português, ele piora quando ele fica nervoso. Como qualquer idioma, qualquer pessoa que fala um outro idioma que não é o seu de origem, quando você fica mais tenso, você piora o seu... Mas ele precisa ficar nervoso para falar do Neymar? Precisa. Ele fica mais tenso, porque tem uma pressão do tipo, você vai convocar o Neymar ou não vai convocar o Neymar? Na cabeça dele está claro. Se o Neymar, eu vou ter um time. Se o meu time estiver pronto, não precisa do Neymar. Se o meu time estiver pronto, o Neymar estiver brilhante, vem Neymar. Sim. Mas tem uma pressão. Tem uma pergunta que embute uma pressão. E tem uma pergunta para o Marcelo Teixeira, que talvez o Musetti tenha a resposta. O Santos hoje tem tanta certeza da renovação do Neymar quanto tinha 10 meses atrás? Não tem. Não tem. Para o Santos é bom renovar com o Neymar? Tem a questão extracampo, de marketing, de patrocínio e tudo, mas resolve renovar com o Neymar? Não, é tão óbvio assim que é bom? Alguém achou em fevereiro, quando o Neymar estreou, Musetti, que em outubro o Santos ia ser 16º colocado no campeonato? Não. Essa pergunta, essa resposta, ela é fundamental. Importa o que o Neymar quer fazer para o futuro dele? Claro que sim. Importa para ele, para a família dele, para os filhos dele, para uma parte da torcida do Santos. Mas importa muito o que o Santos quer ser em 2026. E o que o Santos quer ser em 2026 passa pela resposta que não é o Neymar que vai dar. E se no início do ano, quando ele chegou, a gente falava que o Neymar precisa do Santos e o Santos precisa do Neymar, hoje o Neymar precisa muito mais do Santos do que o contrário, né? O Santos precisa se salvar nesse momento de novo. Não, o Neymar precisa mais do Santos do que o Sim, contrário. porque o Santos hoje precisa do Neymar, não. O Santos hoje precisa se salvar. Sim. E depois precisa montar um time para E o Neymar não está sendo a salvação. Não. Então, é isso. Musetti, a gente tem um minutinho. Vamos concluir essa fala aqui, porque acho que é isso, né? Do ponto de vista do Santos, pensando no ano que vem e nesse ano também, que a temporada ainda está em jogo aí. Exato. Pelo que eu ouço no Santos, o Santos só vai discutir renovação quando e se o Neymar estiver bem. Vai esperar o Neymar jogar para aí sim negociar. E vale aqui dizer que o Santos já tem uma dívida de 85 milhões de reais com o Neymar Pai. Esse valor precisa ser pago até dezembro de 26. Então, o que poderia facilitar uma renovação, mesmo com o Neymar Pai, o Neymar mal, é conversar com o Neymar Pai sobre colocar essa dívida dentro de um novo contrato. Porque senão o Santos teria que pagar 85 milhões de reais sem o Neymar, o que poderia ser um problema ainda maior. Pra gente encerrar, um minutinho aqui, só pra gente passar o time de amanhã com vocês, pra informar vocês. Mas amanhã a gente traz tudo sobre a partida, claro, e vai ser ainda de manhã. Mas, Ancelotti tá ensaiando esse time com 8 mudanças em relação à última partida, hein? Só permanecem 2 jogadores que estavam no meio de campo, Bruno Guimarães e Casemiro, que foram muito elogiados na primeira partida, e Vinícius Júnior. Então, Hugo Souza no gol, o goleiro ele já havia adiantado que ia mudar, que ia dar uma oportunidade para o Hugo. Então temos Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto, Bruno Guimarães e Casemiro juntos de novo, com mais um homem de meio de campo, nesse caso o Paquetá, e 3 homens de frente, ao invés de 4, como foi depois no jogo na goleada contra a Coreia. Então temos Luiz Henrique pela direita no lugar do Estevão, o Martinelli no lugar do Rodrigo e Vinícius Júnior por ali. Em outras palavras, o Neymar do Ancelotti é o Vinícius Júnior. É quem permanece. É bom para testar PVC
30 segundos, vai. É bom testar. Assim, primeiro, o Japão bateu na trave de ser adversário do Brasil nas quartas de final das últimas 2 Copas do Mundo. Então não é assim, porque o Japão é... E a Coreia ganhou de Portugal. O Japão, na última Copa, ganhou da Espanha e da Alemanha. E perdeu para a Croácia nos pênaltis. O Brasil perdeu da Croácia nos pênaltis também. Então, 0-0. É bom testar. E para esses jogadores, aí é final de Copa do Mundo, né? Porque ele tá fechando a lista e tá usando o jogo para observar. É isso, hein, Mussete? Já me despeço de você. Beijo, mas você gosta do time? Eu gosto. Quanto mais testes, melhor nesse momento. Beijo pra vocês e até amanhã. Beijo, até amanhã, PVC. Até amanhã. Minha gente, até amanhã. Obrigada pela audiência. Vocês ficam agora.